as crônicas da tabela de recursos e usos. Estamos aqui para entender como funciona e como se completa a tabela de recursos e usos. Dela extrai-se o principal agregado macroeconômico, que é o Produto Interno Bruto, ou o PIB. Isto pelas óticas do produto, que é o valor da produção doméstica, menos o consumo intermediário. A ótica da renda, que é o somatório das remunerações com o excedente. E a ótica da demanda, que é a demanda final menos as importações. Agora vejamos como se completa uma tabela de recursos e usos quando se tem as informações necessárias para fazê-lo. Então, a partir destas informações, de um certo ano para um país fictício, vamos construir a tabela de recursos e usos. Então vamos começar pelos primeiros 3 itens. O item A, que nos dá o valor bruto da produção da atividade agropecuária. O item B, que nos dá o valor bruto da produção da atividade industrial. E o item C, que nos dá as operações observadas na atividade de serviços, sendo que estes 3 itens ficarão na área de produção das atividades da tabela de recursos, onde as informações do item A, que são sobre atividade agropecuária, ficarão na coluna da agropecuária. As do item B, que falam da atividade industrial, ficarão na coluna de indústria. E as do item C, que falam de operações na atividade de serviços, ficarão na coluna de serviços. Então vamos lá. O primeiro ponto do item A nos informa que 2.580 foram utilizados de produtos da lavoura. E nos parênteses nos informa que desses 2.580, 340 corresponderam à ampliação de culturas permanentes do setor privado, notadamente novos cafezais. O segundo ponto nos informa que 280 foram utilizados em produção animal. E nos parênteses está que desses 280, 30 são de vacas leiteiras do setor privado. E o terceiro item nos informa que 200 foi utilizado de goiabada. Para completar a tabela, é importante perceber que os pontos A1 e A2 relacionam-se apenas com o setor agropecuário. Por isso, iremos somá-los e colocar o resultado na interseção da coluna da agropecuária com a linha da agropecuária, enquanto a informação que está nos parênteses de ambos os pontos será usada apenas mais tarde. E o ponto A3 se refere à goiabada, um produto industrializado. Portanto, seu valor de 200 ficará na interseção da coluna de agropecuária e linha de indústria. E como não há nada referente a serviço, este ficará em 0. Com isso, já podemos somar o valor total da produção das atividades do setor da agropecuária. Basta somar o 2.860 com o 200, nos dando o valor de 3.060. Agora no item B, nós temos no primeiro ponto um valor de 1.860 de minérios, no segundo ponto temos o valor de 3.150 de produtos da indústria de transformação, e um parênteses que nos dá que desses 3.150, 410 foram de máquinas e equipamento. O terceiro ponto nos dá um valor de 385 de construção. O quarto ponto nos dá 450 de serviços industriais de utilidade pública. E o quinto ponto nos dá 360 de produtos agropecuários. Agora é importante identificar que do ponto B1 ao B4 são todos relacionados ao setor de indústria. O que quer dizer que a soma de todos esses pontos, do 1 ao 4, ficará na interseção da coluna da indústria com a linha da indústria, onde o resultado dessa soma é 5.845. Lembrando que a informação no parênteses do ponto B2 apenas será utilizada mais tarde, enquanto o ponto B5 nos dá produtos agropecuários, que quer dizer que o valor 360 ficará na interseção da coluna de indústria com a linha de agropecuária. Como não há nada relacionado a serviços, este será 0. E agora podemos obter o valor total da produção das atividades de indústria, somando 360 com os 5.845, nos dando o valor de 6.205. E finalmente no item C, nós temos a parte de serviço, em que nós observamos as operações nesta atividade. O primeiro item nos diz que, no comércio, o custo das mercadorias agropecuárias vendidas foi de 600, sua receita foi de 1.200, enquanto que, para as mercadorias industriais, esses valores foram de 580 e 1.380, respectivamente. Os dados deste item entrarão na interseção da coluna e linha de serviço.
E no caso, o que vai entrar é a diferença entre a receita e o custo, tanto da agropecuária quanto da indústria. Ou seja, nós subtraímos o 1.200 do 600 e o 1.380 do 580, nos dando 600 e 800, respectivamente. Ou seja, deste primeiro item nós tiramos 1.400. O segundo item nos dá que nos transportes do valor bruto de produção foi de 1.700, sendo 400 referentes ao transporte de mercadorias agropecuárias, 600 de mercadorias industriais e 700 referente ao transporte passageiro. É importante perceber neste item que o 400, o 600 e o 700 fazem parte do 1.700. Ou seja, a quantidade que nós vamos botar na tabela será apenas o 1.700, que no caso somará com o 1.400 do item anterior, pois este item também é uma interseção de serviços com serviços. No terceiro item, nós temos que na atividade financeira, os juros recebidos superam os juros pagos em 200. E, além disso, foram realizados serviços para clientes, no valor de 60. Então, este item vai nos adicionar 260, também na interseção de serviços com serviços. No quarto item, nós temos que o valor bruto de produção dos outros serviços mercantis foi de 4.342, dos quais 250 referiram-se à instalação e manutenção de máquinas e equipamentos em empresas privadas. Novamente, o 250 faz parte do 4.342, portanto apenas o 4.342 será adicionado na tabela, que neste caso também será na interseção de serviços com serviços. Agora nós já podemos botar o somatório desses itens na interseção de serviços com serviços, nos dando um valor de 7.702. Agora os itens que faltam. O 6, que nos dá 300 de produtos industriais, que ficará na coluna de serviço, fazendo interseção com a linha de indústria. E o 7, que nos dá 250 de produtos agropecuários, que também ficará na coluna de serviços, só que fazendo interseção com a linha de agropecuária. Agora, com as três linhas completadas, podemos simplesmente fazer a soma dos três itens e achar o total da coluna de serviços, que será 8.252. Partindo para a coluna do total da produção de atividades, basta somar as linhas, ou seja, o total da agropecuária seria a soma de 2.860 com 360 e 250, nos dando 3.470. Fazendo o mesmo com a linha de indústria, acharemos 6.345 e fazendo o mesmo com a linha de serviços, acharemos 7.702. E para completar a parte de produção de atividades, podemos achar o total final, que será 17.517, sendo que podemos achar o tanto somando os itens das linhas quanto os itens das colunas, ou seja, tanto os dígitos que estão à esquerda quanto os que estão acima. Continuando a completar a tabela de recursos, nós podemos zerar tanto a coluna de importação de bens e serviços, quanto a coluna de impostos líquidos sobre produto, pois estamos tratando de uma economia fechada e sem governo. Agora, para completar o lado da oferta de bens e serviços, iremos para a coluna de margens de transporte e comércio, da qual os dados estão novamente no texto, nos pontos C1 e C2, em que para achar o valor da linha da agricultura com a coluna de margens de transporte e comércio, novamente fazemos a subtração da receita e do custo das mercadorias agropecuárias, contidas no ponto C1, onde obtemos 600, e agora somamos com o valor referente ao transporte de mercadorias agropecuárias, localizado no ponto C2, ou seja, 400. Assim obtemos o valor de 1.000, que botaremos na interseção da agropecuária com as margens de transporte e comércio. E agora faremos o mesmo com a parte de indústria. Pegaremos a diferença entre a receita e o custo das mercadorias industriais, ou seja, 1.380 menos 580, obtendo um valor de 800, e somaremos ao valor referente ao transporte de mercadorias industriais, encontrado no ponto C2, ou seja, 600, nos dando um valor de 1.400 que botaremos na interseção da linha da indústria com a coluna de margens de transportes e comércio. Enquanto que, para completar a linha de serviços dessa coluna, nós simplesmente botamos um valor que, subtraído da soma da agropecuária e indústria, vai nos dar um total de 0. Ou seja, quando somamos 1.000 da agropecuária e 1.400 da indústria, nos dá 2.400, que deverá ser o valor de serviços, só que em negativo, para que assim o total seja 0. E para completar a tabela de recursos, apenas nos resta a coluna de oferta total de preços de consumidor.
que será o total que conseguimos na parte de produção da atividade, somado com as margens de transporte e comércio. Ou seja, na parte da agropecuária, por exemplo. No total da produção, tivemos um valor de 3.470. E na parte de margem de transporte e comércio, tivemos um valor de 1.000. Portanto, a parte de oferta total de preço do consumidor será a soma destes, que nos dará 4.470. Fazendo o mesmo com a parte de indústria, nós teremos um valor de 7.745, pois somamos o 6.345 com 1.400. E por fim, na parte de serviços, teremos um valor de 5.302, pois fizemos 7.702 menos 2.400. Assim, finalmente, podemos calcular o total desta coluna, que deverá ser o mesmo valor que achamos no total das atividades, ou seja, 17.517. Agora, voltando para a nossa folha de texto, seguimos para o item D, em que nos dá outras informações censitárias, que iremos usar para completar a tabela de uso, mais especificamente a parte de consumo intermediário das atividades. E no ponto D1, nós temos que a atividade agropecuária utilizou 140 produtos agropecuários, 310 produtos industriais e 85 de serviços, como insumo. Desta frase, os valores 140, 310 e 85 ficarão na coluna de agropecuária, fazendo interseção com os devidos setores. No caso, 140 na agropecuária, 310 na indústria e 85 no serviço. Com esses três dados, nós já podemos chegar ao total da agropecuária, simplesmente somando os três e achando o valor de 535. Agora, continuando no texto, nós temos a segunda frase que diz que a atividade industrial utilizou 420 produtos agropecuários, uma quantidade ignorada de produtos industriais e 340 de serviço. Essas informações, o 420 e 340, ficarão na coluna de indústria, fazendo interseção com a agropecuária, no caso 420, e com o serviço, no caso 340. Enquanto o dado da indústria, segundo o texto, é ignorado, o que não quer dizer que não existe, simplesmente não nos foi passado, teremos que descobri-lo. Seguindo para a próxima frase, nós temos que a atividade de serviços utilizou 3.214 de insumos, dos quais 142 de produtos agropecuários, 994 industriais e uma quantidade ignorada de serviços. Esta frase já começa nos dando o total do que foi usado nos serviços, que é o 3.214. Em seguida nos dá a quantidade de produtos agropecuários, o 142, e a quantidade de produtos industriais, o 194. Enquanto o valor de serviço é ignorado, mais uma vez teremos que descobri-lo. E o fazemos simplesmente sabendo que o valor desejado será o 3.214, subtraído de 944 e 142, o que dará 2.128. Indo para a próxima frase, nós temos que o total da demanda de bens e serviços para consumo intermediário foi de 702 dos produtos agropecuários, 1.974 dos produtos industriais e, mais uma vez, uma quantidade ignorada de serviços. Esses dados ficarão na coluna de total, assim como a frase nos diz que é o total da demanda de bens e serviços. Portanto, o 702 ficará na coluna do total com a interseção da agropecuária, já que são produtos agropecuários, e o 1904 ficará na linha da indústria, já que são produtos industriais. Com esses dados nós podemos descobrir agora os valores ignorados. Para achar a interseção da indústria com a indústria, nós podemos utilizar da linha da indústria, ou seja, pegar o total, que é 1904, e subtrair os serviços e agropecuária, ou seja, 1904 menos 944 menos 310, achando um valor de 680. Agora, para achar o total da coluna da indústria, basta somar os três valores, 420, 680 e 340, o que nos dá 1440. Para achar a interseção da coluna do total com a linha de serviços, nós somamos as linhas de serviços, que seria a soma de 85 com 340 com 2.128, resultando em 2.553. Agora, por fim, calculamos o valor total do consumo intermediário da atividade, que pode ser achado tanto somando os valores da coluna total, 702, 1.934 e 2.553, ou também somando os valores da linha do total, 535, 1.440 e 3.214, onde as duas somas têm que dar 5.189. Agora, indo para a parte de oferta de bens e serviços, basta repetir os dados logo acima, na parte de oferta e bens e serviços da tabela de recursos. Será o mesmo que nós achamos anteriormente. 4.470 na parte de agropecuária,
7.745 na parte de indústria, 5.302 na parte de serviços e 17.517 no total. Agora vamos para a parte de componentes do valor adicionado, onde a primeira coisa que vamos calcular será o valor adicionado bruto, ou PIB. Para se calcular esse valor, tanto da agropecuária como da indústria de serviço, começando pela agropecuária, o que deve ser feito é pegar o valor total da produção das atividades da agropecuária, ou seja, o 3.060 da primeira tabela, e subtrair do total do consumo intermediário das atividades da agropecuária, ou seja, o 535 da segunda tabela. Assim chegaremos ao valor de 2.525 para a coluna de agropecuária da tabela de componentes de valor adicionado. Repetindo o processo, acharemos 4.765 para a indústria e 5.038 para serviço, onde podemos calcular o total simplesmente fazendo a soma desses três valores, achando 12.328. Agora, para completar a linha de remunerações, voltamos à nossa folha de textos, no item D2, que diz: a título de remunerações a empregados foram gastos 800 na atividade agropecuária, 1.200 na atividade da indústria e 1.300 na de serviço, bastando simplesmente botar esses valores em seus determinados locais, em que o total será a soma desses três valores, resultando em 3.300. E para achar a linha do excedente operacional bruto, basta pegar os valores do PIB de cada setor e subtrair as remunerações do mesmo setor. Ou seja, o excedente operacional bruto da agropecuária, por exemplo, será o 2.525 menos o 800, resultando em 1.725. Repetindo o processo para a indústria e serviços, nós temos o excedente operacional bruto da indústria de 3.565 e no de serviços 3.768. Somando esses três valores, chegamos ao total de 9.028. Agora vamos pular para a linha do pessoal ocupado, que para achar os seus valores, devemos voltar para a nossa folha de texto no ponto D5, que nos diz que a população total deste país era, no ano de referência, de 80 mil. 3/5 da população total se encontrava em idade ativa. 1/3 da PIA constituía a PEA do país. A taxa de desemprego naquele ano foi de 20%. O pessoal ocupado está distribuído em cada atividade na seguinte proporção: agropecuária, 10%, indústria, 30%, e serviços, 60%. Com esses dados, devemos primeiro descobrir a quantidade de pessoas ocupadas desta economia. Tirando 3/5 dos 80 mil para encontrar a PIA, a população em idade ativa, achamos 48 mil. Esta é a PIA. Depois, tirando 1/3 para encontrar a PEA, achamos 16 mil. Esta é a PEA. Em seguida, o texto nos fala que a taxa de desemprego naquele ano foi de 20%. No caso, 20% de 16 mil é igual a 3.200. E quando tiramos esses 3.200, seria as pessoas desempregadas, dos 16 mil, que seria a PEA, população economicamente ativa, achamos a população ocupada, que é 12.800. Em seguida, o texto nos dá as proporções da população ocupada na agropecuária, indústria e serviços. Basta você tirar do 12.800 os 10% da agropecuária, 30% da indústria e 60% dos serviços. Assim, na agropecuária, ficamos com 1.280, na indústria, 3.840 e nos serviços, 7.680. Agora apenas nos faltam duas linhas. A de impostos líquidos sobre as atividades, que não será preenchida, já que estamos em uma situação de economia fechada e sem governo. Portanto, a última linha que nos sobra é a de valor da produção total, da qual os valores são exatamente aqueles que achamos na primeira tabela, no total da produção das atividades. Ou seja, da agropecuária é 3.060, da indústria é 6.205 e de serviços é 8.252. Somando os três nos dá um total de 17.517. E para finalizar esta parte de componente de valor adicionado, basta completar a coluna do total da economia, que é exatamente igual ao total. Então o que deve ser feito é repetir os valores totais para o PIB, remunerações, excedente operacional bruto, valor da produção total e pessoal ocupado. Agora vamos para a última parte, a parte de demanda final. Nela já podemos adiantar que a coluna de consumo final, APU, formação bruta de capital, APU, e exportação são zeradas, já que estamos analisando uma economia fechada e sem governo. Após isso, vamos montar a coluna de formação bruta de capital privado.
Para isso devemos voltar à nossa folha de textos. No item A1 dele vamos pegar a informação que está nos parênteses, que diz que 340 corresponderam à ampliação de esculturas permanentes do setor privado. Além disso, vamos no item A2 pegar também o valor que está nos parênteses, os 30 de vacas leiteiras do setor privado. E além desses valores, vamos pegar no item D3, que nos diz que houve variação de estoque de produtos agropecuários e industriais em poder do setor privado. 2 pontos. Constatou-se que havia no ano 150 de estoque de produtos agropecuários, valor este que no ano anterior havia sido 140. Nós vamos pegar a diferença dos 150 e 140, ou seja, 10. Somando 340 com 30 com 10, nós temos o valor de 380, que colocaremos na interseção da formação bruta de capital privado com a agropecuária. Para a indústria, o processo é o mesmo. Vamos no ponto B2, pegar a informação que está nos parênteses, que é os 410 de máquinas e equipamentos, mais o ponto B3, que são os 385 de construção, e vamos lá no ponto D3, na continuação da frase, que nos fala aqui 30 de estoques e produtos industriais a mais no ano anterior. Ou seja, já nos dá a diferença que é de 30. Portanto, fazemos a soma de 410 mais o 385 mais os 30, que nos dá o resultado de 825, o qual colocaremos na interseção da coluna de formação bruta de capital privado com a linha de indústria. E por último, na linha de serviços, iremos para o ponto C4, em que após nos dar o valor de 4.342, nos diz que 250 referiram-se à instalação e manutenção de máquinas e equipamentos de empresas privadas. Ou seja, estes 250 irão para a interseção de formação bruta de capital privado com serviço. Assim podemos calcular o total da formação bruta de capital privado, simplesmente somando o 380 com 825 com 250, nos dando o resultado de 1.455. Agora, antes de calcular a coluna do consumo das famílias, primeiro vamos completar a coluna total da demanda, pois esta nós sabemos que tem que ter o mesmo valor do total da oferta, a qual nós já completamos na tabela anterior. Portanto, nós teremos como total da demanda 4.470 na linha de agropecuária, 7.745 na linha de indústria, 5.302 na linha de serviços, e como total é a soma, será 17.517, assim como achamos das últimas vezes. Agora precisamos lembrar que o total do consumo intermediário da atividade era de 702 na parte de agropecuária, 1.934 na parte de indústria, 2.553 na parte de serviço e 5.189 no total. Pois ao pegarmos o valor do total da demanda e subtrairmos desses valores que eu acabei de citar, acharemos o total da demanda final. Na parte de agricultura, por exemplo, pegaremos o 4.470 do total da demanda e subtrairemos os 702 do total do consumo intermediário das atividades, achando o valor de 3.768. Repetindo o processo para a indústria e serviços, acharemos os valores de 5.811 para o valor da demanda final total da indústria e 2.749 para o total da demanda final de serviço. Fazendo a soma desses três valores, achamos o total, que seria 12.328. Agora, finalmente, podemos achar os valores para a coluna de consumo final das famílias. Simplesmente pegamos o total e subtraímos da formação bruta de capital privado. Na linha de agropecuária, por exemplo, pegaremos o 3.768, subtrairemos dele o 380 da formação bruta de capital privado, assim achando 3.388, o valor do consumo final das famílias relacionado à agropecuária. Repetindo o processo de subtração na parte da indústria, faremos 5.811 menos 825, achando 4.986, que ficará na interseção do consumo final das famílias com indústria. E repetiremos o processo uma última vez, pegando 2.749, subtraindo 250 e achando 2.499, que ficará na interseção de consumo final das famílias com serviços. Assim podemos achar o total. Basta somar os últimos três valores, em que acharemos 10.873. Assim concluímos a construção das tabelas de recursos e de usos. Eu espero que este vídeo tenha servido para esclarecer um pouco como é a sua montagem, e um abraço a todos que assistiram.